Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do Marque Papo. Olá, Cissa, como você está? Oi, Sá, tudo bem? Eu Tudo tô bom? bem. E você? Tá tudo certinho? Tudo certinho. Agora vamos para mais um episódio, o sétimo. Isso aí. E hoje a gente está com uma convidada muito especial. Ela é a Karen. Foi difícil arrumar um espacinho na agenda dela, né? Uma pessoa muito ocupada. Mas conseguimos, foi a nossa sorte. E hoje a gente vai trocar experiências bem legais. É isso aí, galera. Então, assim, eu vou até que ter que ler, porque o currículo dessa menina é muito extenso. Então, assim, eu vou precisar ler, que ela é uma convidada muito incrível. A Karen é responsável pelo relacionamento da Embraer com universidades e outras instituições de ensino do Brasil e do mundo desde 2023. Atua no time de aquisição de talentos, responsável direta pelos programas Summer Job e Winter Job. Também é voluntária do Instituto Embraer. Amiga, você faz muita coisa. Muita coisa maneira. É uma pessoa comunicativa, proativa, inovadora e inconformada. Vive pelos seus sonhos e sonha grande. Graduada em administração. A Ká já se formou. Eu tava tão acostumada a ela ser minha monitora. Pra quem não sabe, ela foi minha monitora, gente, durante umas 2 ou 3 matérias, não foi, amiga? Oh. Foi. E era maravilhosa, inclusive, saudades. Aquela graduada em administração pela Universidade de São Paulo, premiada pelo maior rendimento acadêmico e representante discente da turma. Pós-graduando em gestão de negócios pela USP, MBA USP Exalc. Gente, o currículo dessa menina é muito extenso. Tem quantos anos, Karen? 23. Meu Deus. Que legal. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Ká. Fica à vontade. Obrigada. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui falando com a gente. A gente sabe que a sua agenda é bem apertada. Muito obrigada, viu? Com direito a efeito. Obrigada a vocês pelo convite. É uma honra gigantesca para mim. Eu me sinto na Exalc quando tenho essas oportunidades de encontrar com vocês. E é sempre um momento assim de reconexão, de muita alegria, de abraço. Então espero que a gente troque coisas muito boas aqui hoje. Com certeza. Certeza. E para começar, Karen, a gente queria saber mais um pouco de você. Quem é a Karen? De onde você vem? Maravilhoso. Eu fiz até por ser o episódio 7, porque 7 é meu número, né? Eu nasci dia 7 de janeiro. É da sorte, gente. 7. Sério? Eu nasci dia 7 de janeiro de 2001. Hoje é dia 7 de outubro, então Nossa, é realmente um dia marcante. Tem toda uma numerologia. Valeu. Tem, hoje tá um dia especial. 7 é o número da perfeição, né? Então, vamos fazer nosso melhor hoje aqui. Isso aí. Então, eu nasci em Castro, no Paraná. Eu sou filha única de uma família. Meu pai foi militar, minha mãe assistente social. Então, eu tenho 2 exemplos de casa, assim, da importância da disciplina, do respeito, da empatia. E devido ao meu pai ser militar, a gente se mudava bastante ao redor do Brasil. Então, já morei em 8 lugares diferentes. E acho que muito da minha personalidade, da minha vocação, assim, de ter relacionamento com pessoas, nasce dessa necessidade aí da mudança constante que eu vivi na infância, na adolescência. E aí, nessas indas e vindas, né, morei no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, minha família é do Nordeste por parte da minha mãe. Então, para mim, sempre foi uma questão muito legal, assim, conhecer as partes do Brasil e lidar com esse sentimento, né? Que quando a gente se muda, a gente perde, mas sempre o novo traz ganhos. Então, é daí que vem a minha personalidade e acho que também da minha decisão de carreira, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Nossa, que legal. Eu não sabia dessa curiosidade que você já, tipo, morou em vários lugares. Que maneiro. Então, Isso é isso. Ká, conta pra gente, então, o que fez você escolher administração aqui na Exalc, principalmente aqui na Exalc? Algumas atividades que você se envolveu durante a graduação, que você acha que o pessoal deveria ter essas oportunidades de, tipo, também se envolver com algumas atividades extras, digamos assim. Maravilhoso. E esse momento é muito decisivo, né, na vida de todo mundo, quando chega ali o ensino médio, e aí realmente a gente precisa saber o mínimo da resposta, né, o que eu vou ser quando crescer. E eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas e resolvendo problemas, mas não sabia exatamente quais pessoas e quais problemas. E aí eu sempre
gostei muito de estar perto do público jovem, criança, adolescente, em voluntariado, junto com a minha mãe, que foi assistente social. E aí eu fiz algumas conversas, né? Entendi quais carreiras poderiam ser possíveis. E a primeira que apareceu ali no meu terceiro ano, no meu segundo ano, foi medicina. Então eu prestei medicina no meu terceiro ano do ensino médio. Fui bem no vestibular, tirei 980 na redação do Enem. Acertei 70 questões na prova da Unesp no vestibular, mas a nota de corte foi 72. E aí não foi nesse ano que eu passei, né? E aí eu parei, né, depois do terceiro, para pensar o que que eu gostaria de fazer. Fiz um teste vocacional que foi muito bom, inclusive recomendo. Ele é um teste vocacional gratuito na internet, que se chama Que Curso? E aí eu fiz esse teste, ele vai fazendo perguntas assim personalizadas. Começa desde a sua matéria favorita da escola até você se ver trabalhando nesse ambiente de trabalho, e ele vai colocando várias fotos, assim, escola, hospital, escritório, plataforma de petróleo, aeroporto. E aí eu fui respondendo ali e apareceu como resposta na primeira opção administração. E isso era tipo agosto do meu ano de cursinho, então já estava ali pertinho dos vestibulares, as inscrições fechando. E aí eu tomei uma decisão de prestar metade das faculdades de medicina e metade de administração. E eu sabia que o que acontecesse ali era que tinha que acontecer, né? Então eu prestei na USP administração, prestei na Unifei e outras, também prestei algumas de medicina e passei nas de administração e não passei nas de medicina. Então eu falei, é isso que eu tenho que fazer. E aí parando para pensar, né, depois que eu escolhi a carreira, realmente essa foi a decisão mais acertada que eu fiz, porque desde criança eu gostava realmente dessa gestão de pessoas, do tempo, das coisas. Eu brincava muito sozinha, né? Eu sou filha única, e eu lembro que tinha uma brincadeira que eu gostava de fazer o roteiro das coisas. Então eu colocava lá, 8 horas da manhã, acordar, assistir desenhos. Então, tipo, ali já estava todo o meu Todo cronograma planejado. que hoje, que hoje eu vivencio na vida profissional. E aí, quando eu fui prestar a faculdade, né, porque eu escolhi a Exalc, eu sabia que eu não queria morar em São Paulo, capital. Minha família atualmente morava e mora aqui no Vale do Paraíba, né? Atualmente estou em São José dos Campos. Então, eu queria o local mais próximo de São José que não fosse a capital. E aí, pesquisei muito, né? Conheci o site da Exalc, o Instagram de administração. Lembro de entrar em contato, assim, com pessoas que tinham passado na faculdade no ano anterior. Troquei bastante figurinha mesmo, né? Como é que é, como são os professores, como são as matérias. E aí prestei, né? Coloquei no vestibular a DM Exalc. E quando eu passei em administração na Unifei, aqui na Exalc, e coloquei no Enem também uma outra universidade no Rio de Janeiro. E aí eu fui visitar as três, né? Então, para decidir qual seria realmente a melhor para se estar. E quando eu pisei na Exalc, eu sabia que era aí, porque a natureza é muito linda, a cidade é muito acolhedora, o campus é muito verde e tem assim uma liberdade, né, para a gente circular a pé, para estudar nos lugares, nos espaços. Além da qualidade de ser USP, né, a melhor da América Latina aí pelo segundo ano consecutivo. Então, foi uma decisão que eu, com certeza, era para ser, e foi meus anos aí, meus 4 anos de graduação, confirmaram isso. Que legal. Ô, Ká, é uma curiosidade que surgiu agora. Tipo assim, as suas expectativas no início da graduação, no Uhum. final tipo assim, um comparativo do final da graduação, você acha que elas se mantiveram ou alguma coisa assim expandiu ou outras coisas você tipo, começou a tipo, ah, não é bem por aqui? Bom ponto. Tem esse comparativo? Tem esse comparativo. Como eu disse, né, quando eu pensei em administração, eu ainda preservava um pouco desse desejo de trabalhar com pessoas, e aí eu até pensava em trabalhar com administração na saúde, então esse ponto aí já era um que mudou ao longo da trajetória. E o fato de eu gostar muito desse público infantil, de estar engajada com pautas, é muito por causa de uma simulação da ONU que eu fiz parte no meu ensino médio. E aí, nessa simulação, a gente era do comitê Unicef, então era o Fundo das Nações Unidas para a Infância. E aí eu queria muito atuar com crianças internacionalmente. Então eu imaginava, por exemplo, um futuro no Médicos Sem Fronteiras. E aí quando eu vim para a área de administração, eu falei, preciso trabalhar na área de relações internacionais para ajudar, por exemplo, na área da saúde. Então eu tinha esse mapa assim na minha cabeça que vou dizer que
isso não é nada a ver comigo hoje em dia? Não, continua sendo a ver comigo, então eu não descarto nada. Mas a essência de estar perto das pessoas, de promover oportunidades, continuou, e aí eu encontrei exatamente o lugar que eu deveria trabalhar, que une muito do que eu sou. E aí a gente já fala mais sobre isso também. É muito Legal. bacana você falar isso, Karen, porque às vezes a gente idealiza várias coisas, né? Mas o que é Aham, separado ali pra gente, a gente vai descobrindo e também tá aberta, né, a outras exato. oportunidades, porque às vezes a gente fica muito fixa num objetivo e às vezes não é aquilo realmente que é pra gente, né? É verdade. E Com certeza. você falou aí um pouquinho do que é o lugar que você está agora. E quem abrir também o LinkedIn da Karen pode ver quanto ela é apaixonada, né, por onde que ela, Sim. que ela tá. Uhum. E a gente queria ouvir um pouquinho de você, como que foi essa sua entrada na empresa, Legal. como que você chegou lá. Muito bom. Eu percebi que eu não respondi uma parte da pergunta da Cissa, né, Ah, das pode experiências voltar. na faculdade. Então eu vou Ah, fazer pode. esse Fica tranquila. flashback Vai no seu pra ritmo, ver. amiga. Tá tudo certo. Aham. Só vai. Combinado. Então, quando eu entrei na faculdade, meu primeiro dia na Exalc foi dia 10 de fevereiro de 2020. Então vocês já Fofo. sabem como terminou essa história aí no ano de Ah, 2020. Pandemia. Pandemia. Então, no dia 10 de fevereiro eu me mudei para Piracicaba, né? Fiz ali o curso de pré-cálculo, morei em república, era estagiária, né, nas repúblicas, perdida de tudo, uma jovenzinha de 19 anos. E aí deu um mês e 3 dias, dia 13 de março, voltei para minha casa e depois fiquei 2 anos longe da Exalc, né? Então tivemos que adaptar esse nosso. Opa, travei? Deixa eu voltar. agora Voltou. voltou. Beleza. Então ficamos 2 anos longe da Exalc e tive que adaptar, né, as nossas vivências que vocês estão tendo aí presencialmente para o mundo remoto. Então eu comecei a seguir o conselho da nossa coordenadora, que é a Catarina, de deixar o primeiro ano o mais livre possível. Então eu fiz ali algumas movimentações, eu fiz aula de inglês na CEL e foi super legal de conversação, mas eu não entrei em nenhuma extensão. E aí, no segundo ano, eu fui monitora, aí foi quando eu conheci a turma da Cissa, né? Então, eu fui monitora de TGA, Teoria Geral da Administração, depois Comportamento Organizacional, Isso aí. depois Gestão de Pessoas, Isso aí. e depois eu fui de Marketing 2 para a turma mais novinha, que é a sua, né, Cissa? Uhum. E, então, esse pilar, assim, vou começando, você perguntou, né, quais dicas eu daria para o desenvolvimento na graduação? Trabalhar os 3 pilares. Então, eu levava muito a sério o pilar do ensino, assim, dedicava as horas para estudar, para viver também, mas levava com muita seriedade, assim, todas as entregas, aquelas entregas no Moodle lá que a gente tem que fazer, fazem a diferença no final do curso. Eu digo que se eu conquistei, né, essa posição de muita honra, de muito privilégio, de ter sido a primeira, é por causa de muita gente que me apoiou, de muito tempo dedicado e de não ter deixado nenhuma entrega passar. Então mesmo que a nota na prova não fosse tão boa, eu sabia que eu tinha ali meu compromisso com o estudo e as entregas semanais. Aí no pilar da pesquisa, né, desse olhar acadêmico, a monitoria e pesquisa me ajudaram muito, tanto as pesquisas que a gente faz na disciplina, quanto outras que surgem aí no Cicusp, vale muito a pena. E aí, mais o pilar de extensão, que é o terceiro deles, eu acho que é o que mais nos transforma. Então, eu fiz parte do grupo PET e do GECOP, os dois por 2 anos, e foi aí que eu realmente entendi como era trabalhar com pessoas. Antes da faculdade, por ser filha única e talvez cheia de coisas para desenvolver, que às vezes uma família maior já promove, eu não sabia muito bem trabalhar com grupos. Então, eu tinha a sensação de que eu precisava tomar conta, que eu tinha um papel de responsabilidade, que o que eu entregasse seria de alguma forma a coisa ideal. E aí, quando eu trabalhei em equipes, eu percebi que nada é tão grande quanto um trabalho feito por várias mãos. Então, isso me ajudou muito a entender como eu deveria me comportar no mercado de trabalho. Então, depois desses 2 anos aí, eu fui coordenadora de projeto social, fui líder de uma área e eu aprendi muito, assim, me desenvolvi muito, quebrei a cara várias vezes, precisei de vários feedbacks de melhoria e tentava absorver ao máximo, sabendo que eu estava no caminho certo, assim, eu estava me encontrando. E aí justamente veio o momento de procurar estágios. Então, quando a gente completou 2 anos em casa, voltei para a Exalc, aí atuei pessoalmente, presencialmente mais 1 ano e meio. E aí, quando finalizei o meu terceiro ano,
chegou aquele grande momento de fazer os estágios. Então, prestei acho que 25 estágios online, né, das grandes empresas. Eu sabia que eu queria que fosse uma empresa multinacional, por causa lá daquele meu sonho de ter uma atuação global. E aí prestei várias e observei até a cidade. Então, minha dica é sempre assim: observe o que as empresas estão te proporcionando ali no convite para o processo seletivo. Qual cidade elas estão, quais áreas estão abertas, quais são as expectativas, qual é a cultura da empresa, que tipo de pessoa você espera trabalhar em conjunto. E aí, as três principais empresas que eu passei ali no final do processo foi a Embraer, né, que foi a que eu escolhi, a Johnson, que também fica aqui em São José dos Campos, e o Sistema de Ensino Poliedro, que também é daqui da minha região. Então, fiz essa escolha já direcionada para onde eu gostaria de morar, voltar a morar, né? E aí, como é que eu escolhi, né? Como é que a gente sabe que está no caminho certo? Meio que a gente descobre no caminho que a gente está no caminho certo, mas eu tinha algumas evidências, assim. Então, na dinâmica em grupo dessa minha vaga de estágio, tinham várias meninas, só meninas na dinâmica, todas elas faziam psicologia e eu fazia administração. E aí eles falaram que era uma vaga para a área de recrutamento e seleção, e todas elas tinham experiência com a parte de recrutamento, e eu não tinha. E aí eu fiquei, nossa, tô super fora, eu acho que não vai ser dessa vez que eu vou ser selecionada. E aí o meu colega, que hoje é meu par aqui no time, né, a gente é analista juntos, ele falou, olha, se fosse uma vaga de recrutamento, vocês todas estavam elegíveis, né, estariam aí sendo consideradas. Mas a vaga não é, a vaga é para uma atuação diferente. E quando eu fui me apresentar, eu falei, eu sou a Karen, gosto muito de trabalhar com educação, com o público jovem, a minha rotina de ideal de trabalho é muito dinâmica, eu gostaria de conhecer as partes do Brasil, juntando com a minha história, né? Fazia parte de tudo, isso já era algo que estava dentro de mim, que eu gostava muito de falar inglês, então gosto de ter contato com outras culturas. E aí a vaga era exatamente isso. Então é muito significativo a gente ser fiel a nós mesmos. E aí quando a minha gestora foi fazer a entrevista comigo, ela falou: olha, Karen, a gente está querendo criar uma área nova que não existia na Embraer, de relacionamento com universidades e instituições de ensino. Precisa de alguém que fale inglês, que tenha disponibilidade para viajar e que tope esse desafio de construir algo do zero. Eu falei, onde que eu assino, né? É exatamente isso que eu queria. Que legal. Eu nunca achei que existiria. Super bem. Não é maravilhoso? Quando Deus coloca a mão, realmente o resultado nos surpreende, é mais do que a gente pode sonhar. Então eu não sabia que existia uma vaga disso no mundo, né? Eu nunca achei que o meu primeiro emprego ia ser com uma coisa tão eu. E eu realmente sou apaixonada. Então que bom que a Sara comentou aí que dá para perceber. Então que bom que realmente é algo que me contagia, que a gente faz com muito carinho. E, mais uma vez, né? É um trabalho que eu tenho essa responsabilidade de ser a focalizadora, mas a gente tem um pilar na Embraer que é One Team. Então somos o único time. Todos nós compomos um grande time que é único. Então eu sempre aprendi agora a como pedir ajuda, a como contar com o outro, a como delegar, como dividir. E aí uma outra pilar de cultura também é a paixão por fazer a diferença. Então nada que a gente faz tem que só fazer por fazer, tem que deixar uma marca, né? Estar conectado com o nosso propósito. Então, depois de 6 meses de estágio, eu fui efetivada para continuar fazendo o que eu já estava fazendo, e agora eu sou analista dessa mesma atuação. Então, hoje a gente está chamando com um nome chique, né, de Employer Branding, mas o grande momento é o relacionamento. Que legal. Legal. Acho que deve ser muito satisfatório, né? Olhar para trás e aquela Karen lá que estava tentando medicina, que é também um propósito muito bonito, né? Mas que talvez você não se sentiria tão realizada como hoje você se sente, né? Com certeza. E é muito legal ver Concordo. também essa tua história de, tipo, encaixou muito a vaga com o que você é, com o que você gosta. Nossa, isso é muito, muito legal, sabe? Tipo, você fica, tipo, nossa, realmente, tipo, quando tem que ser, realmente acontece, né? E, Ká, Amém, é o que eu acredito. Conta pra gente um pouquinho mais como funciona o seu dia a dia na Embraer, quais são Legal. suas atividades. Muito bom. Então, a Embraer é uma empresa brasileira, fabricante de aviões. Então, é a única do Hemisfério Sul que fabrica do zero, do desenho, do conceito do avião até o primeiro voo.
Então, é uma empresa de tecnologia, de inovação e também é uma indústria, né? Então, é chão de fábrica, é manufatura. Nunca imaginei que ia trabalhar na Embraer, mesmo morando aqui na cidade, eu via os aviões e eu via as pessoas falando que trabalhavam e gostavam muito de trabalhar. Não estava assim, na minha expectativa, eu estava considerando ela, assim como a Johnson, como outras empresas grandes, com produtos interessantes. E agora eu parei, né? Agora que eu tô há 2 anos quase, eu falo, meu Deus, avião é muito legal, como é que eu não gostava antes tanto de avião? Legal. É um produto muito grande, muito inovador, tem muito Complexo, né? detalhe, complexo. E a gente fala, um dos pilares, são 5, né? Ao longo da conversa vocês descobrem os 5. Eu já falei 2, né? O anti e paixão por fazer a diferença. Outro é tratar a complexidade com simplicidade, porque realmente é muito detalhe, são muitos processos, muito desenvolvimento integrado entre times. Então, eu tenho você perguntou da minha rotina, né? Assim como um avião, ele integra vários times, desde a engenharia, a inovação, a tecnologia, a operação, os suprimentos, né? As peças que vão estar ali. É um trabalho de muitas partes. Eu tenho o desafio de levar todas essas partes para a visão dos novos talentos que vão passar a considerar a Embraer um lugar para se trabalhar. Então, quando descrevo a minha atuação, eu digo que eu tenho um papel integrador entre as áreas da Embraer para conectá-las com o tipo de talento que são necessários para suas áreas. Então, no meu dia a dia, vou dizer assim, que eu não tenho rotina, eu acho que nossa geração gosta, assim, de não fazer um trabalho repetitivo, né? Eu trabalho muito com projetos, então, geralmente, eu tenho 2 grandes braços de atuação. O primeiro é o relacionamento por meio dos eventos, de palestra, de treinamento, de workshop, de visitas da Embraer até as universidades, visitas das universidades até a Embraer, treinamento, mentoria, tudo que possa ter a ver assim, com o desenvolvimento dos estudantes a nível extensionista, digamos assim, e preparação para o mercado de trabalho, carreira, de alguma forma passa pelo menos pelo meu conhecimento para que a gente possa mapear tudo o que acontece pela Embraer. E outras ações aí eu tenho um envolvimento mais profundo. Então, essas grandes feiras de carreiras que a gente participa quando está estudando, a nossa participação da Embraer é minha responsabilidade. Então, desde a concepção, de ouvir a proposta dos estudantes, né, da organização que está realizando, pedir o processo de patrocínios, preparar o nosso stand com a agência de marketing, identidade visual, o tamanho do stand, quais vão ser as ativações, vai ter carrinho de pipoca, vai ter simulador, vai ter brindes, comprar os brindes, escolher quais são os brindes, então, até chegar no grande momento da feira, de receber os estudantes, levar o time da Embraer, levar nossas vagas e depois fazer todo o relatório final do evento. Então, a gente, no ano de 2023, realizou mais de 100 ações. Então, nesse ano, eu estou completando minhas 200 ações depois de 2 anos de atividade, e aí juntando todas essas que eu citei, né? Até a gente participa de competições relacionadas com aviação, com carros elétricos, então eu conheci um público muito diferente do que a gente vê aí na Exalc, né? Às vezes a gente está no nosso mundinho ali de humanas, né? Ciências sociais aplicadas, um pouco do agro, um pouco de ambientais. Então agora eu descobri, além desses públicos, também um público bem forte de engenharia e de tecnologia, e de outros cursos, por exemplo, direito, publicidade e propaganda, que tem a ver com o nosso negócio também. E aí a outra frente de atuação que eu tenho, já que eu estou dentro do time de recrutamento e seleção, eu ganhei de presente 2 programas para cuidar também. Então eu sou a responsável pelo Summer Job e o Winter Job da Embraer. E aí vai desde a parte de recrutar as pessoas, encontrar os melhores talentos, colocá-los nas vagas, fazer o processo admissional, pensar na integração deles e no desenvolvimento deles, promover atividades semanais, assistir os pitches, avaliar a performance deles e acompanhar o retorno deles depois do estágio de férias como estagiários regulares. Então tem todo esse cuidado e esses programas eles são diferentes na Embraer porque a gente traz talentos do mundo todo, basicamente, mas sem processo seletivo. Então a gente não abre lá a nossa vaga para muitas pessoas se inscreverem. A gente pega as universidades que a gente se conecta no ano, então por isso é importante eu estar naquela primeira frente. E aí a gente vai indo em universidade por universidade buscando os melhores talentos que se interessem
pela Embraer. Então, tem contato com coordenadores, com grupos de extensão, com estudantes que se destacam e buscam esse interesse. Aí a gente faz um processo seletivo bem menor, mais reduzido, e para entender, né, como é que esses talentos diferenciados chegam até o negócio. Então, no verão, né, o Summer Job é para brasileiros e o Winter Job começamos esse ano com estudantes do exterior. Então, é um programa diferente que eu gosto muito. Eu me apaixonei por aviões porque eu fiz, entre aspas, o Summer Job junto com os nossos estagiários. Eu era estagiária, eles também, e aí me conectou. Foi minha primeira atribuição no time, foi vivenciar, né, planejar o processo do Summer Job, e acabei aprendendo tudo o que eles aprenderam, eu estava junto, né? Desde conhecer os hangares, que são onde os aviões são produzidos, até o desenvolvimento mesmo do programa de estágio deles eu acompanhei, então por isso eu recebi essa confiança de tocar o segundo ano e agora é o terceiro ano desse programa. Que legal. Muito bacana. E é um trabalho assim muito importante porque ali é a primeira impressão, né, que o seu trabalho é a primeira impressão que os alunos vão ter, né? Então é bem desafiador porque isso vai determinar também os processos seletivos, né? Como que vai ser a É quantidade de verdade. inscrições e tal. E a gente queria saber de você qual que são os principais desafios para fazer essa ponte junto com as instituições de ensino, com os alunos, Uhum. no dia a dia ali, quais desafios você enfrenta nesse sentido? Tem muitos desafios, mas eu acho que a nossa geração é muito conectada, né? Muito sonhadora, gosta de pensar numa carreira acelerada. Então isso traz benefícios, a gente vê as pessoas se desenvolvendo muito mais rápido do que em outras gerações, e traz alguns riscos, né, da gente lidar com essa forma acelerada de ver a carreira com um pouco de responsabilidade, com imediatismo, digamos assim. Então, acho que um dos desafios é conectar o que uma empresa, no caso a Embraer, pode oferecer de carreira para os jovens talentos, sabendo que tem o tempo das coisas acontecerem. Assim como um avião demora 5 anos para ser concebido, no caso da Embraer, e isso já é rápido em relação ao mercado, também a gente também leva tempo em relação ao nosso desenvolvimento de carreira. E eu não pensava assim quando eu entrei no estágio, eu achava que, sabe aquelas histórias, tipo, do estagiário a CEO acontecer super rápido Eu acho que a maioria pensa assim, eu inclusive também. eu, eu também pensava assim, então acho que a gente tem que sentir mesmo a vibe. Aí quando a gente começa a conviver com as pessoas que estão lá do nosso lado, aí eu vejo a Embraer é uma empresa que tem esse sentimento de carreira longa. Então tem gente na Embraer que tem 40 anos de carreira na Embraer, de estagiário a VP, só que Nossa, que 40 legal. anos de carreira, né? Então Muita eu coisa. aprendi observando esses exemplos que o tempo é muito relativo, né? A gente precisa. Lógico que tem muitos movimentos de carreiras que são rápidos. Então, por exemplo, a minha passagem do estágio para a carreira efetiva foi super rápida. Mas eu preciso acompanhar, né, a quantidade de responsabilidade que vai sendo confiada até nós. E eu acho que um outro ponto de responsabilidade, de desafio, é a gestão dos dados, né? Então, hoje a gente tem contato com centenas de jovens, centenas de milhares. No ano passado a gente mapeou 110 mil pessoas alcançadas. É uma cidadezinha pequena aí, só de gente que a gente conectou na Embraer. E aí, depois que a gente recebe esses dados, né, qual que é a melhor forma da gente continuar conectados, demonstrar interesse de uma forma genuína, né, sem usar ali de recursos que deixem esse relacionamento sem pessoal, mas mostrar que a gente realmente se importa com as suas decisões de carreira e mostrar quais são as portas de entrada que a Embraer tem para retornar esse interesse dos estudantes. Então, eu diria que os desafios são tão desafiadores quanto os seres humanos são subjetivos, né? A gente precisa. A gente brinca no nosso time que muitos dos nossos problemas são por CPF, né? Então, cada pessoa ali vai trazer um desafio. Às vezes a gente encontra um super talento, mas ele não está pronto agora porque teve um desafio na saúde da família. E a gente tem que entender que o tempo dele é da prioridade certa. Então a Embraer ela estimula a gente a sempre não perder assim do mapa e respeitar as individualidades, os processos, as prioridades das pessoas,
para que na hora certa, no momento certo, né, da forma certa, a gente possa ter esses talentos conosco, por quanto tempo for também ideal, digamos assim, enquanto fizer sentido as pessoas estarem com a gente. Nossa, que legal ver essa questão do tempo certo, que você tem essa preocupação e tal. E, Cá, você mencionou alguns projetos, algumas ações que você realiza na empresa. Eu queria saber, tipo, na área que você atua, alguma Uhum, campanha ou ação que você acha que foi um destaque, assim, na sua carreira e qual o uhum. impacto que trouxe para a empresa essa ação, ou esse projeto, vai do seu critério. Legal, gostei da pergunta. Eu vou responder ela de uma forma mais aberta, mas eu vou contar uma história que vocês vão entender como se conecta. Quando eu estive no PET, né, o PET Gaia aí da Exalc, eu me apaixonei por uma comissão que era um projeto nosso, que se chama Vem Pra Exalc. Então, esse é um projeto em que a gente ia até as escolas públicas, perdão, para divulgar as oportunidades, né, democratizar sobre o ingresso dos estudantes de escola pública na universidade pública e também sobre a permanência deles. Então, a gente falava sobre as formas de entrada, os benefícios, né, as bolsas que a faculdade poderia promover. E foi o grande projeto da minha graduação. Eu fiquei 2 anos nesse projeto e eu fui responsável, quando voltou da pandemia, para fazer essa retomada das nossas idas até as escolas. Então, tinha dias que eu ficava assim, ligando para 15 pessoas, 15 escolas, para pedir, por favor, a gente tem um projeto aqui, vocês podem conhecer? E aí isso me marcou, né? Fiz pesquisa, deixei isso, foi uma parte muito importante da minha história na graduação. E aí quando eu cheguei na Embraer, eu recebi esse projeto muito parecido com o desafio do Vem para Exalc. E aí, inclusive, o nosso chamariz nos eventos, se vocês já foram no nosso stand, é Vem para Embraer. Então, a Já tá gente, associado ali. o nome da comissão era VPE, né? Vem para Exalc, e o VPE continua com Vem para Embraer. E aí eu acho que, dentre os resultados para a companhia, eu acho que é uma coisa nova o fato da gente se conectar diretamente. Então, eu tenho 23 anos, acabei de me formar. Quando eu estou num evento estudantil, as pessoas me enxergam como parte do público-alvo, né? Tô ali na mesma idade, mesmo jeito de falar, mesmas, mesmos sonhos, mesmas formas de ter ansiedades. E acho que esse nosso perfil aqui, que está recém saindo da faculdade, a gente sai com muita coisa fresca na cabeça, muita ideia boa que a gente vê na sala de aula, acompanha cases de outras empresas. E aí a Embraer enxergou o valor nisso, assim, no meu papel de se conectar com 2 tipos de clientes, interno e externo. Então, nos meus clientes internos, eu tenho uma sub-ramificação de umas 5 personas. Então, eu preciso saber lidar com um engenheiro aeronáutico que está se formando exatamente para aquela atuação, mas também um cientista de dados que pode considerar uma carreira gigantesca em milhares de empresas e por que a Embraer vai ser mais atrativa para ele. Assim também como uma pessoa que se forma em psicologia e outra que se forma em, sei lá, sistemas de informação ou proteção de dados ou direito. Então, essas diversas personas aqui me ajudou muito com o que a gente conhece na faculdade, né, de ver o que o mundo tem feito, me ajudou a estar conectado. E os outros clientes, que são os externos, aí são ainda mais desafiadores, né, porque a gente vai olhar para os docentes, né, tanto os professores, coordenadores, diretores, às vezes reitores das universidades. Então, eu me sinto muito chique quando o reitor do ITA sabe o meu nome. Aí eu fico, meu Deus, o reitor do ITA Que sabe o meu legal. nome. Então tem todo ali um profissionalismo, né? Eu gosto sempre de ir formal, né? Com a roupa social, mas com o meu jeito autêntico, né? De ser jovem, né? Muitas vezes eles falam, eu achei que você era aluna. Eu falei, que bom, quer dizer que eu tô na mesma vibe dos estudantes aí das faculdades que a gente visita. E os estudantes em si, né? Então, antes na Embraer a gente tinha essa forma de fazer relacionamento, mas ela era feita por um profissional bem sênior. E ele se conectava basicamente com os docentes, né? Os professores. E o fato da Embraer ter mudado a estratégia para ser um projeto corporativo e ter uma pessoa que integra tanto com o público docente, mas também com os alunos, os discentes. Então, a maioria das feiras que a gente patrocina eu lido diretamente com estudantes, das empresas júniores, por exemplo. Então, a gente faz todo o combinado, 1 ano de preparação,
todo o processo de patrocínio, de preparação, de montagem de stand, tudo direto com os estudantes. E aí isso mostra pra gente ali a prova viva o quanto a geração atual está pronta para atuar no mercado, justamente por essas vivências que nos colocam aí com a realidade muito parecida com o que a gente vai viver no mercado de trabalho. Então, eu respondi grande, Cissa, mas para você entender que basicamente a campanha, o projeto é o todo, né? É essa criação que foi muito gostosa de fazer parte. Bem legal. Eu acho que foi uma escolha bem acertada, assim, de escolher alguém, né, dessa geração que tem os mesmos anseios, tá ali passando, né? Você já passou ali pela mesma fase agora e entende os anseios também da geração para estar Uhum, nesse cargo, porque às vezes talvez se fosse uma pessoa mais velha, uhum, talvez não teria tanta empatia, né, como que você tem de levar também as preocupações dessa geração para dentro da empresa, né, e eles É, conseguirem entender isso e tangibilizar nas campanhas. gera até uma é identificação, né? verdade. É, Quando a gente vê verdade. alguém semelhante, a gente fala assim, pô, eu consigo conversar mais tranquilo com aquela pessoa. Então, assim, bem Uhum, legal. muito bom, é Karen, isso mesmo. e você falou, né, sobre o employer branding. É, a gente queria saber também como que uma marca ela pode fazer esse employer brand, como ela pode tornar a marca dela mais Uhum, atrativa, mais forte, tanto para os uhum. colaboradores atuais quanto para os futuros candidatos. Muito bom. Agora a gente vai mergulhar um pouco no conceito, né? Eu não tinha escutado na graduação essa palavra, employer brand. Como é que tá aí? Agora vocês escutam mais falar sobre isso ou é algo novo? Acho que ainda é algo novo. Ainda assim, tô vendo algumas empresas se movimentando nesse sentido, mas na Uhum, graduação eu acho que ainda é algo assim, pelo menos o nome. Normalmente eu vejo muito uhum, relação com universidades, sabe? Mas não uhum. vejo o nome employer branding, sabe? Legal. É exatamente a sensação que eu tive quando eu estava estudando aí junto com vocês e percebi que, assim como eu escolhi administração porque eu gostava de exatas e humanas, quando eu comecei no mercado de trabalho, eu entendi que eu gostava de gestão de pessoas e marketing. E employer branding é exatamente a junção dessas duas grandes áreas do conhecimento frente a todas as outras. Então, o que é employer branding, né? Vamos falar sobre o conceito. Employer branding com ING no final, né? Branding é a gestão da marca empregadora. Marca empregadora, né? Employer brand é a forma com que as empresas têm a reputação delas vista pelos potenciais talentos que podem se interessar por uma carreira nessa empresa. E aí essa gestão da marca empregadora passa por muitas áreas, especialmente comunicação interna. Então a gente vai falar também sobre a jornada dos colaboradores que estão já atualmente na empresa, como a empresa se comunica com eles, para que eles sejam embaixadores da marca que eles trabalham. Tem a comunicação externa, que aí a gente pode estar falando justamente dos eventos, das divulgações nas redes sociais e toda essa frente, né, de marca empregadora para o público externo. Mas também tem a parte de gestão de pessoas. Então a gente vai olhar para, por exemplo, a atração, né, o time de seleção, o recrutamento de seleção. Tem que ter esse olhar de como a gente vai encantar para atrair os nossos talentos. Aí a área de treinamento e desenvolvimento, outra área de gestão de pessoas. Como é que a gente vai desenvolver os talentos para que eles se sintam desafiados e instigados a continuar na carreira? Travou, né? Deixa eu dar um Agora segundinho. voltou. Voltou. Então, a área de treinamento, ela vai olhar para justamente como é que eu vou desenvolver para instigar esse profissional a continuar se especializando, a se desenvolver e a gerar permanência desse pertencimento e permanência desse colaborador na empresa. Aí a gente vai para outra área dentro de gestão de pessoas, benefícios, cargos e salários. Quais são os benefícios da CLT Premium, que virou a trend aí, que vão ser atrativos para reter e atrair os novos colaboradores? Até o último ponto, que é a análise de performance, né, feedbacks. Como é que eu treino uma liderança para que a forma com que um líder se relaciona com os seus liderados seja também um diferencial para reter os talentos na empresa?
Aí outras áreas, diversidade, inclusão e pertencimento. Como é que eu trabalho esses pilares, né, de ESG para que os talentos diversos se sintam representados e identificados com a minha marca. Então, é tudo isso ao mesmo tempo. Employer branding é muita coisa e, digamos assim, a forma da gente criar esse relacionamento, desde, digamos assim, o mais cedo possível, são pelos programas de porta de entrada. Então, por isso que se conecta bastante com esse olhar de relacionamento com instituições de ensino. Então, se eu estou lá na faculdade, se eu estou numa escola técnica e mostro para aquele estudante que está começando a considerar qual empresa vai trabalhar, se eu mostrar que existe um diferencial, é muito provável que ele vai escolher por mim, consciente, e vai criar uma carreira já pautada nesses valores, né? E aí eu digo não só os valores da empresa, mas o que vai gerar de valor na vida do trabalhador, né? Daquele colaborador que escolheu estar aqui. Então, às vezes vai ser, para a nossa geração é muito importante o trabalho flexível, o trabalho em híbrido, né? Home office com presencial. Isso também faz parte da reputação da empresa. Ou então vai ser o benefício de férias, folga no dia do seu aniversário. Isso vai ser um super Deu uma leve diferencial para. travadinha agora. Mas acho que Voltei? mudou. Tá bom. Não. E às vezes vai ser o joinha. Às vezes vai ser um benefício de folga no dia do aniversário que vai fazer um colaborador, um jovenzinho, achar que a empresa é legal. Mas isso não cada um vai ter digamos assim, um significado a longo prazo. Por exemplo, para mim é mais valor uma empresa ter um trabalho híbrido do que eu, sei lá, ganhar pontos para comprar iFood. Eu acho que a longo prazo eu prefiro uma carreira que me dê flexibilidade e uma boa remuneração no geral do que às vezes um benefício ali que, sei lá, levar o pet um dia para o trabalho. Mas tem outras pessoas que vão preferir ali algumas ações diferentes, mais modernas e divertidas, que vão estar mais parecidas com a sua personalidade, com a sua vocação. Então, a employer branding é tudo que vai fazer uma pessoa passar a considerar a sua empresa e não outra na hora de escolher o mercado. E como é algo muito volátil, né, uma escolha que a gente toma todos os dias. Por que que hoje eu continuo na Embraer e amanhã eu quero continuar e depois e depois e depois? Tem a ver com como essa empresa é uma marca que me empregou e que eu vejo que ela deixa uma marca em mim. Então, a palavra brand, acho que ela é mais pobre do que a nossa palavra marca em português, porque o que que é a marca, né? Você deixar um legado, você deixar um registro, você literalmente marcar a vida de alguém. Então, basicamente, o meu trabalho é de muita responsabilidade, porque a gente marca a forma com que as pessoas enxergam a Embraer. E um último conceito que eu queria trazer, que eu gosto muito, o fato de, por exemplo, a gente conhece, vou falar um exemplo da Google, que é sempre uma referência. Todos nós usamos o produto Google. E aí, isso é a marca comercial deles, né? É o produto em si, é o serviço que eles prestam lá de tecnologia. E por que que a marca empregadora Google parece ser tão legal na cabeça, né, de todo mundo que enxerga como uma empresa de tecnologia, que tem tobogã e que tem exercício de yoga dentro da empresa e tal? Isso tem a ver com a marca empregadora dela. Então, as marcas comerciais fortes, um bom produto, traz o interesse dos colaboradores e uma marca empregadora forte, né, ter ali uma empresa boa para se trabalhar, também atrai clientes. Então, com certeza, a gente não vai querer comprar produtos de uma empresa que tem trabalhos análogos à escravidão. E a gente vai querer estar perto de empresas, trabalhar em empresas que têm produtos super legais, que tratam muito bem os seus funcionários. Então, é esse conjunto das duas coisas. Não dá para a gente trabalhar só a marca comercial sem achar que isso não vai afetar na marca empregadora. Tem um pouco das duas frentes ali para criar o equilíbrio perfeito de como a marca é considerada na mente das pessoas. Nossa, bem legal. É toda uma construção, né? Tipo, quando se fala, employer branding, a pessoa pensa como se fosse uma coisa, mas realmente tem muita coisa por trás, né? Bem legal. Com Você certeza. mencionou a questão da flexibilidade do trabalho também remoto, em alguns casos, né? A gente Uhum, tem visto atualmente algumas empresas voltando ao trabalho 100% presencial. Como é que uhum, você enxerga isso? Considerando essa questão dos benefícios da flexibilidade e tal. uhum. Isso tem a ver com cultura, né? Para mim, a forma de exigir com que os seus
funcionários trabalhem tem muito a ver com o que é valor para a empresa, né? O que está ali na essência dela. Vou falar a minha opinião pessoal, tá? Karen Veloso aqui, sem rótulos. Eu acredito que é uma decisão muito arriscada que as empresas tomam quando elas mudam drasticamente o modo de trabalho ou a política de trabalho, uma vez que o mundo mudou, né? A gente sempre falava durante a pandemia, o novo normal. E graças a Deus a gente não vive mais uma condição, né, de extrema, de não poder ter contato físico. Mas, por exemplo, eu nunca participaria desse podcast se a gente não tivesse vivido por essa mudança tecnológica de tudo, né? Então, hoje a gente se conecta o mundo todo fazendo reuniões remotas, a gente entrega nossos trabalhos com mais eficiência e produtividade porque a gente tem um tempo de focar, né? Eu tô aqui em casa, não tem ninguém passando pelo corredor aqui falando, Karen, eu queria fazer uma visita na faculdade tal, você pode me ajudar? Então, eu acho que tem muito a ver com o foco, a produtividade. Claro que existem benefícios e malefícios em todas as decisões. Por exemplo, né, a questão da cultura, de estar próximo das pessoas. Então, na minha cabeça, existe uma curva ideal aí da gente se conectar presencialmente, mas a gente preservar também os privilégios que o trabalho remoto traz. Então, por exemplo, não se preocupar de ter que acordar tão cedo para ir até o local de trabalho e ter mais tempo de qualidade. Pode ser você e você mesmo, você vai dormir, você vai fazer atividade física, você vai fazer uma leitura, você vai relaxar mais tempo do que estar no trabalho. Para mim, já é um baita de um ganho. E aí, algumas empresas, elas decidiram voltar não porque era crucial para o negócio, mas porque, por exemplo, a alta liderança achava que isso era bom. E é diferente você ser um vice-presidente, que você tem o seu próprio motorista, você mora perto da empresa, numa região privilegiada, estou pensando na Faria Lima, por exemplo, e você morar na periferia de São Paulo e precisar pegar um ônibus, um metrô e andar a pé para chegar no trabalho. Então, eu acredito que as altas lideranças têm um desafio muito grande aí de fazer esse equilíbrio. Eu gosto muito da forma com que a Embraer decidiu. Então, a gente tem 3 modalidades de trabalho. A gente tem o 100% presencial para quem precisa estar lá construindo o avião, realmente colocando a mão no produto final. A gente tem o trabalho híbrido, que é a maioria dos times, e aí o híbrido pode ser tanto flexível, que é o que eu trabalho, então eu só vou na Embraer quando precisa. Se eu vou receber uma turma de estudantes, tô lá na Embraer. Às vezes vou 5 dias por semana e depois eu passo um mês sem precisar ir. E também tem um híbrido com frequência. Então tem gente que vai 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana, ou 1 vez a cada 15 dias, 1 vez por mês. E aí cada time tem a liberdade de tomar a sua decisão de como é a melhor maneira para se trabalhar. Então acho que esse é um grande diferencial. E a terceira das maneiras é o trabalho 100% remoto. E aí, nesse valor da gente ter o trabalho 100% remoto, a gente se conecta com pessoas muito mais longe. Tem um case no nosso time que a gente soube que um estudante lá do Pará foi buscar o computador para trabalhar na Embraer de barco. Então ele pegou o barco e foi pelo rio para buscar no local em que tinha o centro de distribuição desse equipamento. Então, quando é que a gente conseguiria atrair esse talento se a gente não tivesse essa modalidade de 100% remota? E aí, é muito legal, por exemplo, mês que vem a gente vai fazer uma feira lá em Recife. Vai ser a primeira vez que eu vou tão longe assim. Eu já trabalhei no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, mas nunca tinha ido ainda mais longe, né? Vai ser a primeira vez. E aí eu falei, legal, a gente tem que ir com um time de 8 pessoas para Pernambuco. Aí eu peguei a lista de trabalhadores da Embraer e olhei quem já mora lá em Pernambuco, em Recife. E tem uma lista enorme de gente. Então eu convidei as pessoas que já moram lá e a gente dividiu. Metade das pessoas vão de São Paulo para lá e a outra metade é a que mora lá e que vai atrair talentos que moram lá porque dá para continuar morando lá. Entendeu? E não acaba também sendo mais igual, né? Não privilegiar tanto aqui. Às vezes acaba que as pessoas em São Paulo, Rio, Minas, Sim. acabam tendo mais oportunidades, né? Por já morarem aqui, acaba distribuindo também, né? Dando mais Com oportunidade a certeza. mais pessoas do Brasil. Com certeza. Karen, Realmente. e a gente já caminhando aí pro fim. O papo Tá tão gostoso. tá muito bom. Por mim, a gente continuava aqui umas 2 horas ainda. Verdade. E... Mas
Tem alguma coisa ainda que você gostaria de falar, que a gente ainda não abordou? Ó, eu acho que ela só falou 3 É, dos dos pilares, 5. aí você lembra, Cissa? Um foi um Um time, time, o outro é sim, significado. complexidade, Uhum. Isso. tratar como A simplicidade. complexidade com É simplicidade. isso. Isso. E teve um outro que ela falou O do também. significado, sobre deixar legado, não é? Paixão por Oh! fazer a diferença. Contratadas, podem vir para a Embraer. Muito legal. Amei. Tem mais 2, então acho que dá para finalizar com esses valores, né, esses pilares de cultura. Fica à vontade. E eu gosto de quando as pessoas me perguntam, né, vou começar por aí: "Karen, como eu faço para me destacar no processo seletivo ou no mercado de trabalho, né, como é que eu me destaco no que eu faço?". Eu gosto dessa referência dos pilares de cultura da Embraer, porque realmente são os pilares, para mim, que fazem um talento. Eu acho que eu não comentei, eu fiz o meu TCC, no final do ano passado, vai fazer 1 ano que eu terminei o TCC, passou super rápido. Quem estiver fazendo aí, gente, minha total compaixão, porque é difícil, a gente tem que compilar Obrigada. muita coisa. Muito obrigada. Cissa, no final vai dar tudo certo. A E Cissa Obrigada. aí, quando se Tava sentiu precisando escutar acolhida. isso. Se sentiu acolhida agora, né, Cissa? Tava realmente precisando escutar isso. Obrigada. eu juro que no final dá certo. E a gente tem aquele potencial de estudante, né, que fica para a última hora, mas sai bom. Então Por fica isso que eu tô tranquilo que querendo isso, assim. Tô esperando isso com fé em Deus. Na minha pessoa também. Você tá se agarrando nisso. Eu tô me agarrando nisso. Eu tô assim, professor, espera, socorro. socorro, né? E vale muito a pena fazer algo que realmente está conectado com você. Então, quando eu fui decidir o tema, eu queria falar sobre algo que fosse parecido com o que eu fizesse no trabalho, que é realmente o que eu mais gosto de falar, né? Sobre o que é um talento. Basicamente, meu TCC queria responder essa pergunta, né? O que é um talento no curso de administração, na visão do mercado? Então, eu entrevistei pessoas da Exalc, da FEA de Ribeirão e da FEA de São Paulo. Colhi tudo que fosse possível dessas pessoas para saber como foi o desenvolvimento da graduação delas, quais atividades extracurriculares, se teve pesquisa, se teve como ela se dedicava no ensino, como que ela se colocou nos processos seletivos, o que ela acha que destacou, o que ela procura numa empresa, todas essas perguntas. E eu fiz as mesmas perguntas ao contrário para as empresas. Então, eu entrevistei várias empresas grandes de tecnologia, no ramo alimentício, na própria aviação. E aí perguntei para essas empresas, né, o que para vocês são talentos? E aí as pessoas respondiam, né, sobre a forma de se comportar, sobre as competências técnicas, as hard skills, as competências comportamentais, que são as soft skills. E aí, basicamente, no final, as competências finais, assim, né, a importância da comunicação, a importância do trabalho em equipe, de fazer as coisas com propósito, e esse cenário ali que a gente encontra hoje em dia com o desafio de estar no mercado de trabalho, tem muito a ver com esses pilares de cultura da Embraer. Então, eu vou finalizar com esse olhar. E o primeiro ponto, acho que antes de falar sobre eles, é: isso te representa? Ponto de interrogação. Caso esses valores não sejam os que vocês se representam, não tem problema, porque existem muitas empresas com muitos valores e muitas formas de se trabalhar. Não é porque você é de uma forma ou outra que você vai ser menos bom no mercado de trabalho. Então, acho que por trás desses pilares estão inúmeras personalidades, inúmeras formas de trabalhar. Tem pessoas que são mais tímidas, que não gostam de falar em público, outras que são extrovertidas e que estão aí para fazer trabalhos multidisciplinares, outros gostam de fazer um trabalho focado em um único tema. E eu acho que esses pilares, eles podem transitar bem entre todas essas atuações. Então, o primeiro ponto do trabalho colaborativo é justamente a gente enxergar que o trabalho pensado por mais mentes, ele vai ter mais valor. O segundo pilar, que aí essa é a novidade, é fazer o trabalho, né, buscar resultados de excelência. E não só para você ou para o seu time, mas, mais uma vez, pensando no todo. Aí o terceiro pilar é a comunicação, e acho que esse é o que a gente mais é provocado para se desenvolver na graduação. Tanto olhando para as matérias que a gente faz trabalho em grupo, ou então nos projetos que a gente precisa desenvolver ali coisas que não tem nada a ver com a nossa expertise, né? Não é o que eu gosto, não é o que eu sei fazer, mas por causa que o time é diverso, a gente consegue entregar.
E aí a frase da Embraer a comunicação, né? Ter abertura e honestidade para falar e ouvir. Então, a gente encontra o desafio de que nessa abertura e nessa honestidade a gente entenda a forma de se comunicar de cada um. Tem gente que não sabe dar um feedback e ele precisa aprender. Então, a gente tem esse desafio de, por causa da comunicação do outro ser diferente da minha, qual é a maneira ali menos violenta e mais colaborativa que a gente pode criar para que essa comunicação tenha resultado. Aí o quarto pilar eu já falei da complexidade com simplicidade. Então, quando a gente está na graduação, a gente meio que tudo é novo, e aí isso pode ser que você chegue muito confiante e fala, nossa, eu achei que era de um jeito e não sei nada. Ou às vezes você chega assim, meio que sem botar fé que vai dar tudo certo, e no final você vai se desenvolvendo e acompanhando e aprendendo e somando. E eu acho que essa é a realidade mais comum. Se a gente chega com humildade e olha para as coisas assim, eu vou ser a pessoa que menos sei sobre isso no começo, mas um dia eu vou subindo de degrauzinho por degrauzinho, e eu gosto de pensar naquela premissa, né? Se comporte como você gostaria de ser, até que você seja. Então, se eu gosto admiro quem tem uma boa comunicação e fala bem em público, ou então que entrega os resultados ali com muito preciosismo, assim, de uma certa forma, bem tratados os dados, bem expostas as informações, com clareza, e que reconheça as pessoas nisso. Então, eu sempre me inspiro nessas pessoas que estão próximas de mim e que, mesmo estando em altos cargos de liderança, tratam com humildade, simplicidade e a comunicação com as pessoas. E então eu tomo isso como minha referência para continuar aí minha jornada, que está no comecinho, né? Eu tenho 1 ano de efetivada, então é só o começo mesmo. E aí, por fim, finalizando, a paixão por fazer a diferença. Então, a nossa geração, muitas vezes, não sei se vocês sentem isso também, tem pessoas que são muito engajadas e apaixonadas e fazem a diferença, e eu acho que essa é a nossa força, é a gente realmente colocar a vocação, a paixão, o coração, a dedicação no que a gente faz, mas infelizmente também existe um perfil que tem cada vez sido mais presente na sala de aula, de uma certa indiferença. Então, a pessoa não se interessou pelo tema da aula, pega o celular e fica ali no seu mundo. Ou então, o que o professor está falando não é tão importante, eu posso estudar depois. Ou então, eu tenho uma oportunidade aqui de entrar num grupo e fazer parte de algo, as pessoas vão discordar de mim, e aí, eu tô com preguiça, acho melhor ficar aqui na minha, na boa, acomodado ou acomodada. E acho que nisso, quando a gente não busca as coisas que a gente tem essa paixão e que nos movem, a gente não deixa a nossa marca no mundo, a gente não faz a diferença. Então, acho que o que move o seu coração, a sua vocação, o que está lá na sua essência, é justamente o seu propósito de estar, de alguma forma, nesse planeta. Então, acho que cada um de nós tem essa missão de olhar para dentro e falar, tá, a minha missão vai ser diferente da do outro, e não quer dizer que, porque aquele caminho bonito que alguém seguiu, quer dizer que eu tenho que me encaixar nele, mesmo que eu não me sinta confortável. Eu acho que não é isso. Existe dentro de cada um ali uma bússola que está te indicando o norte para seguir. E aí, que bom que existem milhares de empresas, milhares de carreiras aqui. A gente falou da carreira numa empresa, mas existe no mercado, por exemplo, nas carreiras públicas, né, fazer um concurso, ou existe o terceiro setor, existe a área de agronomia, que a nossa faculdade nos traz essa possibilidade de agregar na nossa carreira, pode ter a ver com a indústria, com comércios e serviços, de bens duráveis, de bens não duráveis. Então, a gente tem ali um mundo inteiro para desbravar, e eu acho que a grande diferença é a forma com que a gente faz isso. No dia que eu fui efetivada, a minha líder, ela falou, Karen, a gente quer te dar esse voto de confiança por causa de como você faz as suas entregas. Então, não necessariamente são o volume ou o que saiu ali no final, mas é a forma com que você fez, e que essa forma seja com paixão. Que Nossa, lindo, né? fofo. Inspiradora. Não, eu tô achando incrível. Ela falou da bússola, eu tô assim, gente, eu tenho que achar essa bússola. Eu tenho que encontrar Tem onde ela bússola. tá. Vamos achar, vamos Vai achar. catando, amiga. Uma hora chega. Autoconhecimento. Amei. Mas é uma coisa, Cá, pra ser muito sincera, assim, uma coisa que eu percebi quando eu comecei a prestar processo seletivo e tal, Uhum, é que o autoconhecimento, nesse momento, é muito importante. E aí com eu certeza. comecei a entender mais sobre mim mesma.
Assim, pode ser um papo meio clichê, meio coisa, mas é Não, real, é amiga. verdade. Eu comecei a entender, Uhum, tipo, coisas que eu não gosto, coisas que eu gosto, coisas que eu Você começa a sonho. pensar, né, sobre você Exato. mesmo. Coisa que no dia a dia, às vezes, a uhum. gente não para pra refletir. Passa despercebido. E É é muito verdade. importante, sabe? Tipo, realmente me botou pra pensar. E eu acho muito legal. Eu acho muito bonita essa visão que você tem das Uhum. coisas, assim. Parabéns, inclusive. Eu acho muito Hum, Muito fofo. inspiradora, muito É, inspiradora. sabe? Eu acho muito obrigada. legal. E tem Vocês algum. também, meninas, inspiradorasíssimas aí como porta-vozes da nossa universidade. Eu acho que tem todo o reconhecimento aí para esse projeto. Acho que vocês têm crescido muito como grupo, o Marquesal, que tem se destacado bastante nas redes sociais. Eu me sinto conectada com vocês por causa Que dessas lindo! publicações sempre. Obrigada, Clara. Então, acho que para quem tá aí, quem tá chegando, quem já saiu, enxerga o valor que faz, vê os jovens fazendo coisas assim com persistência, sabe? Não é fazer uma vez, deu certo, mas mais ou menos, aí a próxima geração vai ter que correr atrás para garantir alguma coisa que vai fazer sentido para eles. É realmente manter esse legado, né? Vocês falam de passar laranja, eu acho que tem muito a ver com isso, de criar um trabalho bonito para que ele continue sendo bonito para as próximas gerações. Parabéns mesmo por terem feito isso e boa jornada de autoconhecimento aí pra gente, né? Que Obrigada, legal, Karen. que fofo. Foi legal você destacar isso, porque é uma preocupação muito grande do Marquesalco. Sim. A gente teve processo seletivo, né, por agora. Eles estão entrando aí como trainees e a nossa principal preocupação é passar todo o nosso conhecimento para eles, sabe? Não esconder nada. Uhum, Eu acho que às vezes em alguns ambientes tem aquela coisa, eu não vou dar o uhum, ouro, né? Vou esconder uhum. eles e eles que descubram por eles mesmos. A gente tem uma preocupação muito grande de É. passar todo o nosso conhecimento, tudo que a gente sabe, Uhum, para que eles possam fazer igual ou melhor, né? A tendência é é sempre verdade. melhorar. Tipo, dá pra perceber, eu acho muito legal essa sua visão, eu, tipo, apaixonada pelo que você faz. Porque, assim, Hum, realmente é muita coisa aqui no dia a dia do Mark, mas dá pra ver que as pessoas que estão aqui dentro realmente, tipo, querem estar aqui, sabe? Tem paixão por isso. Então, assim, é bem legal ver a sua visão que, tipo, realmente casa muito com a nossa, sabe? Então, assim, é muito legal. E, cara, você falou muito sobre, tipo assim, essa paixão, essa questão da sua carreira. Tem algum sonho que você almeja dentro da sua carreira? Coisas que você tem uhum. expectativa de realizar? Que legal, muito bom. Acho que eu vou usar até o termo que vocês usaram agora para falar dos novos entrantes, que eu não tinha essa concepção, né? Eu fiz também o processo seletivo do PET e também era chamada de trainee, e meio que a gente se acha que a gente é pouco, né? Tipo, eu sou só um trainee, sou só no começo, né? No processo seletivo. E eu não tinha dimensão dessa palavra para o mercado. Então, vou tentar fazer uma comparação. Quando a gente está no processo seletivo do Marquesalc e tem esse período de trainee, você está se formando para ser uma jovem liderança. E é isso que os trainees das grandes empresas fazem, né? Tipo, eles contratam as pessoas para que elas se desenvolvam por um período e sejam as lideranças do futuro daquela organização. Uma liderança técnica ou uma liderança de pessoas, mas tem esse braço aí de desenvolvimento, digamos assim, aprofundado, acelerado, dedicado para essas pessoas. E assim, na minha carreira, eu achava que eu precisava ser trainee para ter um desenvolvimento que eu queria. Então, eu tive uma conversa de carreira. Então, você perguntou dos sonhos, eu tenho barra tinha, não sei, essa, essa vontade de ocupar o cargo de trainee. E aí a minha liderança falou, Karen, é super válido o seu sonho, não vou invalidar de forma nenhuma o que você traz aqui para mim, vou te trazer a minha visão como líder. E aí ela falou assim, o trainee é basicamente uma formação de um profissional para que ele possa ganhar ali competências, conhecimentos para liderar uma frente de atuação. E ela falou, o que que você não lidera? Tipo assim, o que que você gostaria de liderar que você não lidera? E aí eu parei para pensar, tipo, realmente eu sou líder das competências e das ações que estão ali na minha mão. Não sou uma líder formal, sou uma analista, mas tenho esse papel de liderança dentro das minhas pequeníssimas atividades até as grandiosas. Então, acho que esse ponto, assim, na minha cabeça, se vocês me perguntam, né, qual que é o seu objetivo de carreira? Eu olho com vontade para a posição, as posições de liderança, mas eu entendo que
Até o meu professor da pós-graduação falou que lá no Vale do Silício é uma prática muito comum. Liderança não é cargo, é ação. Então, como é que você age como líder nas suas atividades do dia a dia que já estão aos seus cuidados? Então, eu tenho trabalhado na minha cabeça, assim, na minha progressão de 5, 10, 15, 20 anos de carreira. Eu gostaria de estar me especializando, né, teoricamente, repertório de mercado mesmo, para que eu possa ser vista como uma referência do conteúdo, né? Tipo, ó, precisa tirar uma dúvida sobre employer branding? A Karen está estudando sobre isso há 5 anos, por exemplo. Então, eu posso ser uma referência técnica, até que eu possa ser um dia uma referência de gestão de pessoas. Então, eu posso liderar um conhecimento ou eu posso liderar pessoas, um time, né? E aí tem um time desde uma supervisão, uma gerência, uma diretoria, a vice-presidência, até a empresa inteira. Então, acho que tem a ver também com os objetivos de carreira de cada um, né? Cada um vai ter ali dentro o que desponta. Às vezes vai ser o conhecimento técnico mesmo, às vezes vai ser uma vivência em campo. Eu tenho um amigo aqui na Embraer, ele tem 55 anos, a idade dos meus pais. E aí ele brinca comigo, que ele fala, eu sou seu amigo jovem há mais tempo. E ele brinca que ele preserva essa juventude porque ele trabalha com um programa de especialização da Embraer, que é como se fosse o nosso trainee para jovens talentos, recém-formados na faculdade. Então, ele preserva essa juventude que tem tudo a ver com o público que é do trabalho dele, né? Ele é o coordenador técnico desse programa. Então, eu aprendi também sobre a gente preservar isso que é valor. Tipo, para mim, é muito valioso. Opa, perdão. Acho que Voltei? Agora voltou. Para mim é muito valioso estar perto dos estudantes. Então, eu até nesse sábado a gente foi numa feira e me tocou profundamente conhecer aqueles talentos que estavam ali. Eu falei, eu não posso um dia pensar numa carreira corporativa, business, ganhar muito dinheiro, se eu perder isso aqui que é estar perto das pessoas que são realmente o que é valoroso para mim. Então, existe aquela frase, né, que faça o que você ama e você não trabalhará nenhum dia. Eu concordo em partes com ela. Acho que trabalho é trabalho, né? Se a gente tá lá 8 horas por dia, 9 horas por dia, dando sangue, suor e lágrimas, né? A vida não é só rosas, tem muitos problemas, muitos desafios e portas para desbravar. Às vezes a gente tem que dar um chute na porta, senão ela não abre. E aí a gente, olhando para isso, né? Trabalho é trabalho. Mas eu acho que quando você está num trabalho que te representa, que grande parte do que você tá ali bem representado no que você faz, isso sim, para mim, é sucesso. Então, para mim, trabalhe com o que você ama e você não será nem um dia mal sucedido. Então, para mim, esse é o grande valor da gente escolher bem o que a gente faz. E aí, só mais um sonho, assim, que para jogar para o universo, para Deus me ouvir, eu gostaria muito de ter a experiência de uma carreira internacional, né? Pelo menos por alguns anos da vida, assim, trabalhar em algum lugar do mundo. A Embraer tem unidades, né, nos Estados Unidos, na Holanda. Então, sonhar pequeno e sonhar grande custa a mesma quantidade de dinheiro, que é zero, né? Então, por que a gente se limitar? A minha mãe fala sempre isso. Inclusive, essa é uma frase do fundador da Embraer, né? A Embraer nasceu de um sonho impossível de construir aviões no Brasil, quando não eram produzidos nem bicicletas aqui na nossa realidade nacional. Era um país agroexportador, né? Como sempre fomos. Desde 1969, a Embraer veio com essa ideia de colocar um produto de alto valor agregado. E aí, hoje, quando a gente vê que tudo dá certo, a gente vive o sonho impossível, né, do fundador, e ele falava, não sonhe, o Brasil é muito grande para a gente sonhar pequeno, então sonhem enorme. Para mim, essa é uma grande frase que me norteia. Que legal. O céu é o limite, literalmente, pra ele. Pois é. A gente vai superando esse limite cada vez mais, porque agora tem satélites aí, o céu nem é Olha, mais o limite. Novidades, legal. novidades. Muito bom. Acho que a gente encerrou por aqui, Deixa eu né? ver que horas são. Ai, deu certinho 1 hora, a gente arrasou. Verdade. Mas foi muito bom, assim, esse papo, cara. A gente agradece imensamente aí pela sua atenção, disponibilidade conosco, pelos conhecimentos. Aqui não vai os coraçõezinhos. Esse coração é muito bom. E, ó, Eu que agradeço, gente, pela honra. Foi um grande prazer estar aí
junto dessa mesa linda de vocês, todos os profissionais com microfone. Obrigada, Sara, obrigada, Cissa, pelas perguntas, por terem preparado esse roteiro todo atencioso. Foi um prazer, uma honra mesmo. Nem me sinto digna de falar sobre mim tanto tempo. Acho que Não, que tem muitas isso? pessoas Eu interessantes saí para daqui ouvir. querendo caçar uma bússola que não foi Que bom. enriquecedor. Eu tô assim, gente, eu tenho que encontrar essa bússola. Cadê a Cissa, me chama no zap que a gente conversa mais sobre isso. Então, vamos conversar, amiga. Vamos conversar então, porque eu tô precisando dar encontrada nesse rolê Combinado. aí. Mas tá bom. Acho que todo Tamo mundo junto. precisa de uma Karen na vida. É isso aí. Ai, Ô, que Ká, muito prazer, obrigada, gostoso. viu? O papo foi muito Eu que enriquecedor, de agradeço. verdade. Assim, tô falando não só pro pessoal, inclusive pra todo mundo, mas pra mim também, sabe? Foi muito legal. Verdade. Sempre bom conversar contigo. Um abraço aí de Muito longe e obrigada mais de por perto. estar aqui, viu? Eu que Muito agradeço. Obrigada mesmo. Karen. Que honra. E é isso. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio do Marque Papo. Esperamos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até, beijos.